O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho, entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu. Então, Jesus toma a firme decisão. Eu acho bonito as minúcias, as nuances da palavra de Deus que nos inspiram. Ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém. É uma firme decisão porque ele sabia o que esperava lá. Não era uma decisão fácil, mas ele sabia a missão ao qual o Pai tinha dado para ele. Para nós cumprirmos na nossa vida os desígnios de Deus, sobretudo, sermos aquilo que Deus nos fez para ser santos, a semelhança do próprio Cristo, é preciso todos os dias uma firme decisão de nós subirmos para Jerusalém. E lá em Jerusalém seremos crucificados junto com Ele. Nós subimos para Jerusalém nessa firme decisão para lá no alto do monte crucificar a nossa vontade, os nossos projetos e os nossos sonhos que não estão de acordo com os projetos de Deus na nossa vida. É preciso de uma firme decisão. Pois bem, Jesus manda alguns discípulos à frente dele para preparar a hospedagem lá na Samaria, lá no vilarejo de samaritanos, mas Jesus não é recebido lá. E aí esses discípulos de Jesus, ele diz: Senhor, que absurdo, não te receberam lá, quer que a gente manda cair fogo do céu sobre eles? A gente ainda vê essa atitude hoje. Nós cremos que Jesus é o único Salvador, que Ele é a única esperança, que a verdade que Ele nos revelou é a única fonte de salvação. Sabemos que as outras religiões não são fonte da verdade, que as outras religiões não salvam, mas isso não nos dá direito de querer que caia fogo do céu sobre eles. Não nos dá o direito de querer condená-los, de desejar o inferno para eles. Porque esses mesmos discípulos viram Jesus dizendo que o Filho do Homem veio para os doentes, não para aqueles que estão sãos. Nós aqui concordamos que o candomblé, que a umbanda, que essas coisas não é de Deus, e que eles também precisam se converter, mas nós não temos o direito de perseguir, de matar, de apedrejar, de prender. Mas por que esses dois que andavam com Jesus, que viam Jesus, essa face misericordiosa do Pai, eles ainda tinham esse coração duro, sem misericórdia? Eles andavam com Jesus, viam os atos de Jesus, mas não se deixavam tocar pela misericórdia dele.
É como aquela pessoa que vem na missa, mas não se deixa tocar pelo Cristo que comunga, que lê a palavra, mas não deixa se tocar pelo Cristo que lê, que vive a experiência com Deus de forma distante, sem intimidade. Veja que quando o pai é um bom pai, a mãe é uma boa mãe, o filho e a filha quer ser como o pai, é ou não é? Quer se vestir como o pai, quer escolher a mesma profissão. O filho vai lá, coloca as botas do pai, quer fazer como ele. Os casais também, de tanto tempo de convivência, eles vão pegando o jeito um do outro de falar, vão pegando os trejeitos, vão ficando parecidos. A intimidade faz isso, faz com que a gente fique parecido. Se os nossos pensamentos ainda não são os pensamentos de Deus, se o nosso coração ainda não toma as decisões conforme nosso Senhor tomaria, é porque ainda nos falta intimidade, ainda nos falta a firme decisão de ir até Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Na Eucaristia, Jesus vive em nós. Na palavra, nós vivemos a vida dele porque conhecemos Ele. A palavra é o lugar da intimidade, onde São Jerônimo encontrou o seu repouso na palavra. O santo que nós celebramos hoje, São Jerônimo, ele tem uma grandíssima importância para nós ocidentais, porque o cristianismo surgiu no Oriente. A palavra de Deus foi escrita em grego e em hebraico. Conforme o cristianismo foi chegando para o Ocidente, no Ocidente se falava latim. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, não sabiam grego e hebraico. O cristianismo ia crescendo, mas as pessoas não tinham acesso à palavra. São Jerônimo debruçou-se sobre essa palavra, ficou muitos anos trancado numa gruta, só ele e a palavra. Traduziu a escritura para o latim, foi a primeira tradução, chamada de Vulgata. Vulgata porque ele escreveu na língua do povo, né? Vulgário. E assim, a partir dele, a palavra de Deus foi se propagando e o cristianismo foi crescendo. São Jerônimo, ele passou a ter tanta intimidade com Deus a partir da palavra, que misticamente, de forma sobrenatural, ele decorou toda a Escritura. É sobrenatural, ninguém é capaz de decorar toda a Escritura, mas ele foi. Toda a Escritura foi decorada. E tantos outros milagres que ele realizava. Intimidade. Assim como nós da Canção Nova, a gente não percebe, né? Mas por nós vivemos em comunidade, a gente também fica parecido. E as pessoas olham para nós e falam: você é da Canção Nova, não é? A gente vai na comunidade Shalom, até a palma eles batem do mesmo jeito. Quanto mais a gente convive, a gente vai ficando parecido. Mas falta convivência com o nosso Senhor. A convivência que se dá na Eucaristia, mas não é o suficiente, porque tem um monte de gente que comunga, sai ali para fora e já xinga o outro que fechou no sinal. Comunga e já sai falando mal de não sei quem. Não é o suficiente. Não que Jesus não seja o suficiente, mas o amor que nós temos por Ele não é o suficiente. É deixar com que a Eucaristia penetre na nossa alma. Isso acontece na Santa Missa. Nós comungamos de duas formas. Comungamos primeiramente na palavra e depois na Eucaristia. A Santa Missa ela é inteira. Comungamos pela razão, comungamos no coração fisicamente. Então, queridos irmãos, se nós queremos amar como Jesus amou, ao invés de jogar fogo do céu nas pessoas, de julgar as pessoas, se nós queremos ser como Ele, precisamos ter intimidade, amizade, estar próximo todos os dias, na Eucaristia, na palavra e na oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.